Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Muitas pessoas contam muitas mentiras sobre Deus, né? Deus mandou falar isso aqui, Deus pensa isso aqui, Deus gosta desse jeito assim. E é tudo mentira. E se a pessoa acreditar, a vida da pessoa vai por água abaixo. Hoje nós vamos explicar 3 mentiras que as pessoas contam sobre Deus. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá, a primeira mentira que as pessoas contam, que muitas pessoas contam, é que Deus põe doença nas pessoas. Veja bem, isso é uma grande mentira. Deus pode permitir a doença, mas colocar, aí é demais, né? Imagine um pai que nos ama, que entregou o seu filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, provando o seu amor para conosco, pegar e colocar doença na gente. Não tem o menor sentido. Você tem filho? Ou tem sobrinho? Você tem coragem de colocar um câncer no seu filho? Você tem coragem de colocar uma tuberculose, uma Covid-19? Você tem coragem? Não, pastor, de jeito nenhum. E Deus teria. Se eu não ponho doença nos meus filhos porque eu amo meus filhos, e Deus põe, então eu amo mais do que Deus. É uma coisa que não tem sentido, não tem lógica. Você entende? E outra coisa, Deus não tem doenças no céu. Deus não tem doença. Como é que ele vai colocar uma doença se ele não tem doença? As doenças foram criadas pelo pecado e o espírito maligno que dá vida aos vírus, às bactérias, aos germes. Não é Deus quem dá vida a esses seres. Então como Deus colocaria doença? Pediria para Satanás colocar? É uma coisa sem sentido. Vamos em Isaías 53, versículos 4 e 5, vamos provar que Cristo não veio colocar doença. Cristo é a máxima vontade de Deus na terra, né? Todo mundo sabe disso. Se Deus colocasse doença, Jesus também colocaria, porque Jesus veio para obedecer e fazer a vontade do Pai. E foi o contrário, Jesus tirou as doenças, não colocou. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo? Cristo disse, o profeta maior Isaías disse, que Cristo levou as nossas doenças. Se ele levou, como é que agora ele está pondo? Ué, ele levou ou ele está pondo? Não tem sentido, não é o mesmo Deus que está falando. Mas tem muito pregador falando besteira e o povo está acreditando porque o povo só quer saber de oração. Só quer saber, bota a mão na minha cabeça, pastor. Não quer aprender, não quer comprar um livro, não quer fazer um curso, não quer ler a Bíblia. Aí fica sendo enganado por essas pessoas. Já encontrei muita gente que está doente, fala, ei irmão, vamos orar. Não, isso aqui foi Deus que pôs. Deus que pôs em mim para eu ficar mais humilde. Mas Deus não precisa pôr doença para ficar humilde. Eu conheço muita gente que está doente e não é humilde de jeito nenhum, é arrogante, é prepotente, entendeu? Você vai visitar a pessoa no hospital, ela pega e trata você mal. A doença não corrige coisa nenhuma, entendeu? Então, a pessoa pensa que é Deus que colocou. Por exemplo, se eu pensar que Deus coloca doença em mim, diante de Deus, irmãos, eu não vou acreditar que Deus me ama. Não adianta você falar, o pastor Evani, Deus te ama. Não. Se ele pôs doença em mim, como é que ele pode me amar? Por isso tem tanta gente desviada, gente. Porque ele fica achando que Deus pôs doença nele, como é que ele vai acreditar no amor de Deus? Nunca que vai acreditar. Uma pessoa sensata não acredita, entendeu? Então, isso é mentira de Satanás. Você tem que eliminar esse ensinamento falso hoje, em nome de Jesus. Vamos à segunda mentira sobre Deus. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal. A gente sempre pede isso. Por quê? Se você não se inscrever, aí o que acontece? Você vai acabar perdendo os nossos vídeos aqui. O YouTube não vai te avisar. Então, você tem que clicar em se inscrever. Do lado do sininho das notificações, você clica em todas. Aí o YouTube te avisa todas as vezes mesmo que a gente lançar vídeo novo. Vamos lá, segunda mentira sobre Deus. Deus atende todas as orações. Isso é uma mentira. Tem muita oração que Deus não atende. Tem muita gente que Deus nem olha para a oração da pessoa, porque a pessoa está pisando na bola com Deus, né? Entre aspas. A pessoa está fazendo coisa errada, está tratando mal a esposa, está espancando o filho, está mexendo com drogas, está roubando, está falando mal do pastor, aí Deus vai lá atender a oração da pessoa, abençoar a pessoa, abrir porta de emprego, curar, batizar com o Espírito Santo. Até parece. Aí Deus seria conivente com esse erro. Então Deus não atende todas as orações, não. Tem muito pregador falando assim, é só você crer que a vitória é certa. É mentira. É mentira. Tem um monte de gente crendo e não tem vitória nenhuma. Mas volto a dizer, o povo não quer estudar. E a Bíblia diz que o povo perece ou sofre porque lhe falta o conhecimento. O povo está rejeitando o conhecimento. Por isso está sendo enganado pelos espíritos malignos, usando muitas vezes até pregadores evangélicos. Vamos meditar em 1 Samuel 2, 30, parte B.
Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Bem, Deus fala claramente que quem despreza ele vai desprezar. A pessoa despreza a igreja, despreza a Bíblia, despreza a vida de oração, despreza estudos. O que Deus faz? Despreza a oração da pessoa também. Isso aqui quem falou foi Deus, foi o diabo não. Então Deus está desprezando muita gente. Eu tenho orado pessoas no CTI, tenho orado pessoas em um monte de lugar, Deus não tem feito nada. E Deus, eu tenho os dons. Quando eu oro nas lives aqui, você vê Deus fazendo um monte de milagres. Mas tem pessoa que eu oro e Deus não faz nada, até na minha igreja mesmo. Por quê? Porque Deus desprezou a oração da pessoa. E por quê? Aí é que eu estou te explicando, entendeu? Por essas explicações que a gente está dando aqui. Da pessoa estar no pecado, está fazendo coisa errada. Se a pessoa, por exemplo, duvida, às vezes ela não está no pecado, mas às vezes ela duvida. Não, acho que Deus não vai fazer isso não. Então Deus não faz. Deus não atende a oração da gente quando a gente não crê. As mentiras que nos contaram sobre Deus podem destruir completamente a nossa vida, nosso casamento, nossa saúde. É muito sério isso que eu estou ensinando aqui. Então a gente tem que aprender mais sobre Deus. A gente está estudando sobre tanta coisa, né? A pessoa estuda sobre futebol, sabe escalar os times todos. Estuda sobre o Big Brother, já sabe todo mundo que vai entrar na casa. Mas não estuda a Bíblia, não estuda as coisas de Deus. Escala o time de futebol dele todinho, de infância, escala tudo, mas não escala os apóstolos. Não consegue escalar, entendeu? Sabe da vida de todo mundo na esquina, dos parentes, sabe de tudo. Mas não sabe nada de Neemias, não sabe nada de Esdras, não sabe nada de Moisés, e aí a vida fica desse jeito. Terceira mentira que eles contam sobre Deus: Deus vai salvar todas as pessoas boas. Isso é mentira. Primeiro que não existem pessoas boas. Para Deus todo mundo é mau. A única pessoa boa é Deus. O próprio Jesus, chegaram para Jesus, ô bom mestre. Aí Jesus disse, bom não, bom é Deus. Jesus que estava em carne, ele não aceitou o rótulo de bom, porque ele poderia pecar. Claro que não ia pecar, mas poderia. Então, quer dizer, ele não aceitou o rótulo de bom. Se Jesus não aceitou o rótulo de bom, a gente vai aceitar? Não existe pessoa boa aos olhos de Deus. Todo mundo é mau sem o Espírito Santo. Vamos ver também um versículo da palavra. Romanos 3, 10 ao 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então não há um justo sequer. Não há uma pessoa boa. Bom é Deus. Então, para a gente ser bom, a gente tem que andar no Espírito do Senhor. Então, Deus não salva pessoas que dão cesta básica para os outros, ajuda as pessoas. Isso aí é obrigação nossa. Pastor, eu conheço um rapaz que ajudou as crianças no orfanato. Ele cuidou dos idosos, né? Foi uma grande pessoa diante de Deus. Deus gostou? Gostou. Mas então ele foi salvo, né? A salvação não tem nada a ver com obras. Salvação não é por obras, é pela fé. Olha Efésios 2, 8 ao 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Não é por obras que a pessoa é salva. Se eu ajudo as pessoas, não faço mais do que a minha obrigação. Se eu ajudar você, amanhã você me ajuda. Isso não tem nada a ver com plano espiritual, tem a ver com plano físico. Para eu ser salvo, eu tenho que entregar minha vida ao Senhor Jesus. Mesmo que eu tenha sido uma pessoa ruim, como o apóstolo Paulo, né? O antigo Saulo. Ele arrastava as pessoas, perseguia a igreja do Senhor. Era uma pessoa ruim. Mas, quando ele aceitou Jesus, Jesus mudou a vida dele, ele foi salvo. Então não é questão de ser bom ou ser ruim. É questão de se entregar ao Senhor Jesus e deixar ele lavar os nossos pecados. Se você confia que o Senhor Jesus lava o seu pecado hoje, só você entregar a sua vida para ele e você vai ser salvo. Não importa o que você fez no passado, importa o que você vai fazer para Deus agora. Porque todo mundo nasceu em pecado. O pecado é como a Covid-19, um vírus. Vai matar todo mundo se não tiver uma vacina. E a vacina é o sangue de Jesus. Por exemplo, nós tivemos pessoas excelentes que morreram de Covid-19, como o cantor Lázaro, por exemplo. O cantor Lázaro era uma bênção. Mesmo ele sendo uma pessoa boa, ele morreu. Por quê? Se não tiver a vacina, a tendência de morrer é grande. Então todo mundo pecou, todo mundo ficou contaminado e precisou da vacina, não foi assim? Então todo mundo está contaminado espiritualmente. A gente precisa da vacina, que é o sangue de Jesus. Quem tomar essa vacina está salvo. Independentemente de ser uma pessoa ruim, boa, não interessa isso. Jesus não salva a pessoa boa, ele salva a pessoa que toma a vacina do sangue dele. Deu para entender? Se a gente não vigiar com essas heresias sobre Deus, a vida da gente vai por água abaixo mesmo. A gente tem que ficar muito atento. Se esse vídeo sobre mentiras satânicas te ajudou, então deixa o seu like, por favor, e compartilhe com seus contatos agora, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que mais pessoas fiquem alerta com essas 3 mentiras sobre Deus. Tá bom? Te espero amanhã às 9 horas da noite aqui no YouTube. Um abraço forte, a paz!